Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 5. Nós iremos ler dos versículos 6 ao versículo de número 10. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 10. Meus irmãos, nessa noite nós meditaremos sobre o Evangelho para a aflição. E nós focaremos aqui em duas promessas, dois chamados e uma promessa que Deus nos faz. Então, eu gostaria que você observasse comigo esse texto. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sido sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Pai, em Tua presença, mais uma vez rogamos, tenha misericórdia de nós. Tu conheces a nossa fraqueza e conheces também as nossas necessidades. E eu sei que nessa noite, esta palavra, Senhor, vai ao encontro dos corações aqui presentes. Que a Tua voz, Senhor, soe claramente no coração de cada irmão e no meu coração também, para que possamos ser fortalecidos e edificados por Ti. Pai, seja conosco, tenhas misericórdia de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus, assim eu te peço. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, Jesus nunca escondeu de nós de que aqueles que seguiriam a Ele, certamente teriam que enfrentar grandes sofrimentos. Sofrimentos porque o Evangelho de Cristo, a boa notícia de Deus, que foi revelada no nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi odiada por este mundo. O mundo não acolheu a luz, o mundo amou mais as trevas do que a luz. E o nosso Senhor Jesus Cristo terminou na cruz do Calvário, morrendo e derramando o seu sangue, sofrendo a aversão desse mundo pecaminoso para ali nos dar a redenção. Uma vez que essa mensagem chega à nossa vida e essa mensagem ela nos transforma, nós precisamos estar conscientes de que enquanto estivermos aqui nesse mundo, sofreremos as oposições que o mundo faz a Cristo e ao Evangelho. E quando esses momentos acontecem na vida da igreja, a igreja precisa olhar firmemente para o Evangelho e encontrar no Evangelho, na boa notícia de Deus revelada em Cristo Jesus, o consolo para a sua alma. Quando Pedro escreveu essas palavras que nós acabamos de ler, Pedro escreveu para um momento, uma igreja que estava vivendo ali, por ser um povo ainda pequeno, estava sendo oprimida, rejeitada. Uma igreja que estava também sofrendo uma perseguição, muitas vezes por conta da firmeza que os irmãos tinham em seguir fielmente o Evangelho, e por conta disso estavam sendo perseguidos, alguns lançados em prisões, outros sendo mortos. Irmãos, o propósito de Pedro com essa epístola aqui, na sua primeira epístola, é encorajar os crentes a resistirem com fidelidade às perseguições que eles estão sofrendo. E a gente poderia perguntar, mas por que Pedro tem essa preocupação de encorajar os irmãos a se manterem fiéis? Porque as provações, como o próprio nome já diz, provam, testam. E nós precisamos dos momentos de provação e de aflição, nos manter firmes no Evangelho. No momento da provação nós somos testados se de fato cremos e amamos Jesus sobre todas as coisas. No momento de provação nós somos testados se de fato é Deus quem é o Senhor da nossa vida, é Ele quem é soberano sobre nós, e nós entendemos isso. Se nós entendemos isso, meus irmãos,
duas coisas precisavam ser lembradas por aqueles irmãos. A primeira delas era de que a igreja do Senhor, ela está em Cristo Jesus. E o fato da igreja estar em Cristo Jesus traz um grande consolo para o nosso coração, porque Deus, assim como Ele ama o seu Filho Jesus, Ele ama a nós, porque nós pela fé também estamos em Cristo Jesus. Logo, a mensagem traria consolo ao coração da igreja, porque a igreja não teria que duvidar do amor e do cuidado do Pai, uma vez que a igreja está em Cristo Jesus. Meus irmãos, como essa mensagem é consoladora aos nossos corações? Porque quando nós nos sentimos afligidos nesse mundo, perseguidos nesse mundo, nós temos a certeza de que o Pai nos ama. E o Pai nos ama porque Ele amou a Jesus primeiro. E o fato dele ter amado a Jesus primeiro e nós estarmos pela fé em Jesus, o amor do Pai também está em nós. Minha irmã e meu irmão, você é amado por Deus. Você é amado por Deus e Deus cuida de você. Mesmo que a aflição seja difícil, mesmo que a provação seja grande, lembre-se disso, para que você possa se manter fiel nos momentos de aflição que você tem passado. Mas Pedro também, irmãos, lembra aquela igreja do futuro glorioso que aquela igreja tem. Porque é passageira e momentânea a aflição que nós temos nessa existência, irmãos. Nesse mundo vamos ter aflições, dificuldades. Se queremos viver fielmente a Cristo Jesus, nós estamos num embate contra um inimigo que parece ser maior do que nós. Mas nós temos um futuro glorioso. Nós temos a glória de Deus reservada para nós. Assim como Cristo Jesus sofreu, foi crucificado, zombado, escarnecido naquela cruz, e posteriormente o Pai o exaltou sobremaneira, assim também, irmãos, é a nossa caminhada aqui nesse mundo. Se temos passado por aflições aqui, temos a certeza de um futuro glorioso, porque o Pai também nos exaltará como exaltou Cristo Jesus. É com essas mensagens que Pedro consola o coração da igreja que estava aflita, uma igreja que estava passando por dificuldades e aflições. Meus queridos irmãos, quando as lutas por causa da fé aumentam, nós somos inclinados a confiar em nossas próprias forças, não é assim? A gente se angustia, o coração fica apertado, a gente olha para diante e diz, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Nós somos tentados a agir dessa forma. Contudo, o Evangelho, ele nos dá o cuidado de Deus através de Cristo e a firmeza que nós precisamos em meio às lutas. O Evangelho, irmãos, nos dá a certeza de que a mão de Deus está a nos guardar, porque o Pai guarda o Filho e o Pai guarda a igreja, que é o corpo do Filho. Meus irmãos, no Evangelho nós temos a firmeza de que podem bater os ventos de todos os lados, podem parecer terríveis e maiores do que nós, mas nós temos o Deus que nos sustenta, o Deus que nos firmou na rocha, o Deus que nos faz confiar nas suas promessas e nas suas palavras, e por isso que nós não temos o que temer. Meus irmãos, em quem nós temos confiado em meio a essas aflições que nós temos passado? Mas especialmente a sua vida, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite. Em quem você tem confiado em meio a esse vento que tem soprado no seu lar, quem sabe na sua saúde? Em quem você tem confiado? Eu quero que você entenda que Deus é o seu Pai e que Ele tem tudo o que você precisa para enfrentar as aflições e passar por elas vitorioso ou vitoriosa. Pedro, então, irmãos, exorta a igreja a confiar em Deus. A solução para o coração amedrontado diante da perseguição e das aflições é confiar em Deus, é entregar as nossas preocupações nas mãos do Senhor e descansar o nosso coração. É exercer a fé no invisível, de um Deus que a gente não pode ver, mas Ele é real, porque a fé é a certeza nas coisas que eu não vejo. Eu não vejo, mas é real. Meus irmãos, para isso, Pedro então faz 2 chamados e uma promessa que eu queria chamar a atenção de vocês para elas. Ele faz 2 chamados para que a igreja entenda como enfrentar a aflição e como o Evangelho pode sustentar a igreja nos momentos de aflição. O primeiro é o chamado, e o primeiro chamado que Pedro faz é que Deus, Ele nos chama à humilhação confiante. Deus nos chama a sermos humildes, a uma humilhação diante da aflição,
pastor, como assim? Eu vou explicar para você. Pedro vai dizer o seguinte: se humilhem, e a humilhação que vocês precisam ter nos momentos de aflição é pegando a preocupação de vocês, e ao invés dessa preocupação permanecer nas mãos de vocês, coloquem essas preocupações em Deus. Porque naturalmente o seu coração e o meu coração vai querer agarrar essas preocupações, vai querer agarrar essas ansiedades como se nós pudéssemos resolver. E quando achamos que podemos resolver o que não somos capazes de resolver, nós estamos sendo prepotentes, nós não estamos sendo humildes como deveríamos. Então, Pedro chama a igreja a exercitar uma humilhação confiante, uma humilhação onde a igreja abre mão das suas preocupações, dos seus cuidados com as suas preocupações, e entrega aquilo que preocupa o seu coração a Deus. Em meio às aflições, irmãos, o crente ele precisa se entregar aos cuidados do seu Pai, aos cuidados daquele que cuida da nossa vida. Veja o que diz o versículo 6. Ele diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele em tempo oportuno, para que Ele em tempo oportuno os exalte. O primeiro chamado de Pedro é: meus irmãos, diante do que vocês têm passado, diante de toda a oposição que o mundo tem levantado contra vocês, por causa da fé que vocês têm, da vida que vocês têm vivido, vocês têm que fazer uma coisa: se humilhar diante do Senhor. Ele usa a imagem da mão de Deus, né, da poderosa mão de Deus. Ele está dizendo o seguinte: se coloquem debaixo da mão que cuida de vocês, estejam aqui debaixo, porque quem cuida de vocês são vocês, não é as forças de vocês. Vocês não são poderosos, a mão de Deus é poderosa, mas vocês não são poderosos. Então, se humilhem para que seja Deus quem exalte vocês. Meus irmãos, como é que esse descanso acontece? Como é que essa entrega acontece? Quando nós lançamos sobre Deus a totalidade das nossas preocupações. Ele então vai dizer no versículo 7 o seguinte: lancem sobre Ele, sobre o Deus que tem a sua mão sobre o seu povo, todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Meus irmãos, todas as vezes que as nossas preocupações estão sob os nossos cuidados, e nós achamos que sob os nossos cuidados somente nós resolveremos, nós estamos sendo prepotentes. Nós estamos agindo movidos, né, pelo orgulho que nos distancia do cuidado que Deus tem para conosco. Deus quer que nós lancemos sobre Ele a totalidade das nossas preocupações. Uma preocupação só para você é pesado demais. Uma preocupação só na sua vida, nessa sua mente, nessa pouca força que você tem, vai te esmagar, porque você não vai poder fazer nada. Mas quando você e eu nos humilhamos diante do Senhor e colocamos nas mãos do Senhor as nossas preocupações, meus irmãos, nós temos a certeza do cuidado de Deus, como diz aqui a palavra do Senhor, porque Ele cuida de vocês. Talvez esse seja o seu problema. Talvez você esteja agitado, sem dormir direito, preocupado, né, todo explosivo. A esposa fala, fica explosivo, ou o marido fala, a esposa fica explosiva, impaciente. É porque a preocupação está demasiada na tua mão. Meus irmãos, o que Deus nos chama aqui é a nos humilhar de forma confiante. É simplesmente dizer: Senhor, as minhas preocupações estão nas tuas mãos, Senhor. Tu sabes o melhor para a minha vida, para a minha saúde, para a minha profissão. Tu sabes o melhor, Deus, para a minha vida. Então, eu quero confiar em Ti, eu não quero confiar em mim mesmo. A igreja que estava sendo perseguida, para quem Pedro escreveu essas palavras, era uma igreja que estava sendo tentada, diante das preocupações e perseguições que estavam acontecendo sobre ela, achar que ela resolveria a coisa. Meus queridos irmãos, Paulo disse uma coisa muito edificante para nós. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, escute bem, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede
todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Anteriormente, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Entrega a Deus em oração que tem preocupado você. E sabe o que é que vai acontecer? A paz que excede todo o entendimento guardará a sua mente, o que você pensa, e os teus desejos, o teu coração em Cristo Jesus. Eu sempre me perguntei, mas como é que é esse negócio de ser guardado em Cristo Jesus, minha mente e meu coração? Sabe como é que Deus guarda, irmãos? Como é que Deus protege o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus? Ele nos leva, irmãos, a vivenciar e a usufruir a condição de filhos adotados por Ele em Cristo Jesus. Uma vez que somos filhos em Cristo Jesus, o Pai agora é quem cuida das nossas preocupações. Uma vez, irmãos, que agora nós não somos só criatura de Deus, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, o Pai nos protege. E uma vez que o Pai nos protege, minha mente, o que eu penso e os meus desejos estão guardados em Cristo Jesus. Eu não tenho mais o que temer. Você só teria o que ficar amedrontado e temeroso se você não estivesse em Cristo Jesus. Ou se você não tiver a fé que é necessário ter para descansar. Mas às vezes, pastor, meu coração fica tão aperreado. Eu sei, meu irmão, seu coração é irmão do meu, irmão gêmeo, siamês do meu. Eu sei o que é isso. Às vezes a gente fica, meu Deus, Senhor, será que o Senhor cuida mesmo de mim? Será que o Senhor tem me guardado mesmo? E a gente pede então: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé, minha confiança em Ti, para que eu possa usufruir da posição de filho que Jesus trouxe para mim. Meus queridos irmãos, Pedro está dizendo àquela igreja: se humilhem de forma confiante. Não fiquem com a preocupação, com as preocupações nas mãos de vocês. Coloquem debaixo da mão poderosa de Deus que cuida de vocês. Irmãos, se nós confiarmos 99,9%, se nós nos confidenciarmos apenas 99,9% e deixarmos apenas 0,1%, se nós não nos confidenciarmos totalmente ao nosso cônjuge, nós não estamos confiando plenamente nele ou nela. Se há 1% na nossa mão, não há confiança. Se você é casado e você diz: não, tem uma coisa que eu não posso falar para minha esposa, né? Posso falar tudo no mundo, menos isso. Então, há uma desconfiança. E se 1%, essa única coisa que você acha que você não pode falar, isso, né, é sinal de que você não confia plenamente. Deus, Ele olha para nós e Ele quer de nós não 99,9% das nossas preocupações. Ele quer 100%. Ele quer 100%. A nossa fé, ela tem que ser amadurecida para que tudo esteja nas mãos do Senhor. Para que o nosso corpo esteja nas mãos do Senhor. Para que os nossos negócios estejam nas mãos do Senhor. Para que a nossa família esteja nas mãos do Senhor. E a gente descanse. O chamado de Pedro para aquela igreja é: meus irmãos, lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade. Tudo que preocupe o seu coração tem que estar nas mãos de Deus, porque se não estiver nas mãos de Deus, está nas mãos erradas. Está nas mãos erradas. Em meio às aflições, precisamos da humildade confiante, irmãos, que nos faz descansar. Da humildade confiante que diz: meus problemas estão nas mãos de Deus. Um descanso que a gente tem, que a gente diz de coração: o Senhor está no controle. O Senhor é quem governa tudo. Meus queridos irmãos, esse é o primeiro chamado que Pedro faz à igreja. Um chamado a uma humilhação confiante. Mas há um segundo chamado aqui que eu queria que você observasse comigo. E que chamado é esse? Deus, Ele nos chama a vigilância e resistência. A igreja que estava sofrendo com perseguições, aflita, preocupada sobre o seu destino, sobre o seu fim, agora é chamada e instruída por Pedro a vigiar, e vigiar de forma resistente.
Nós precisamos nos lembrar de que em meio às aflições, o nosso inimigo, ele não para de atacar. Não pense você que o diabo ele vai cochilar e vai dizer, não, vou deixar um dia de folga para ele, um dia de folga para ele. Não, meus irmãos, o diabo não cessa, não cessa. E muitas vezes ele é sutil, viu? Ele é sutil. Às vezes é uma palavra bem intencionada, né? Com todo aquele ar de verdade, que por trás a gente não sabe quais são as intenções, e às vezes pode nos derrubar, pode nos ferir, nos machucar, pode tocar fogo dentro da nossa casa. E a gente precisa ficar acordados. Meus irmãos, veja o que Pedro diz à igreja. Ele diz assim, versículo 8: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. A palavra que ele diz aqui, irmãos, ser sóbrio, é estar acordado. A ideia aqui é de estar no estado de alerta, como uma sentinela que está a observar cada movimento que tem acontecido ali, para que quando o inimigo se levantar, ele possa estar pronto para resistir. Estar sóbrio, irmãos, é viver consciente de que o inimigo, ele age espiritualmente e às vezes ele usa pessoas, às vezes usa sentimentos que já estão dentro do nosso coração para nos abater, para nos distanciar daquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. É preciso estar sóbrio. Ele diz, estejam sóbrios e vigilantes. Meus irmãos, nós devemos resistir ao diabo com firmeza. O inimigo, ele não cessa, ele vive ao nosso derredor buscando uma brecha, como um leão faminto para nos devorar. Essa é uma imagem de terror, essa é uma imagem forte, né? Porque você já imaginou um leão do seu lado? Você já viu? Você já escutou um rugido do leão? Eu lembro uma vez, quando nós estávamos aqui, fomos lá na Bica com a família, e tinha um leão, eu nem sei se tem mais, porque faz tempo que eu fui lá, mas tinha um leão, e nesse dia o leão inventou de rugir. Irmãos, nós estávamos a uns 200, 300 metros. Quando aquele leão rugiu, irmãos, todos os animais pararam, nós, imediatamente, todo mundo se assombrou com aquele barulho que foi feito ali. É algo aterrorizante. Pedro quer que você entenda que o diabo, ele ao redor de nós, ele está como um leão rugindo, para que você entenda que numa brecha ou num escorrego seu, ele pode lhe pegar. Ele pode lhe pegar. Meus queridos irmãos, e nós devemos resistir ao diabo. Resistir ao diabo. No versículo 9 ele diz assim: resistam-lhe, o diabo, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Eu destaco aqui duas coisas. Por que devemos resistir ao diabo com firmeza? Primeira coisa, nossa batalha, ela é uma batalha de resistência. Lutar contra o diabo não é como aquele desenho animado dos caças-fantasmas, né? Que você vai atrás do diabo, vou ver se eu encontro ele aí para colocar ele dentro de uma garrafa ou coisa desse tipo. Vou exorcizar ele em algum lugar. Você pode até fazer isso. Mas o diabo, irmãos, esse embate que temos com ele, é um embate onde nós, conscientes de quem somos em Cristo Jesus, resistimos àquilo que o inimigo tenta contra a nossa vida. De maneira que Tiago vai dizer que resistir ao diabo, e ele vai fazer o quê? Vai fugir de você. Quando Jesus esteve no deserto, ali sendo tentado pelo diabo, foi o que Jesus fez com o diabo? Resistiu ele. O diabo vinha com a palavra e ele resistia com a palavra, né? Transforma a pedra em pão, e ele diz, nem só de pão viverá o homem. Te lança aí do pináculo do templo, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele resistiu com a palavra aquilo que o diabo tentou contra ele. E é essa batalha que nós precisamos estar conscientes, que estamos nela, e usando as ferramentas e a armadura que o Senhor nos dá, resistimos àquilo que o diabo tenta contra a nossa vida.
Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11, Paulo diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não diz, se vistam da armadura de Deus para ir para a guerra. Ele diz, não, se vistam, porque o diabo não para de tentar vocês, e vocês precisam resistir àquilo que o diabo tem colocado contra a vida de vocês. Meus irmãos, além disso, além da nossa batalha ser uma batalha de resistência, nós precisamos resistir ao diabo, irmãos, porque a igreja de Cristo, enquanto estiver aqui nesse mundo, ela será atacada pelo diabo. E você e eu somos igreja de Cristo. Não estranhe, pastor, mas a minha vida está tão difícil, o diabo tem atacado de todos os lados. Ele não vai deixar de atacar, não vai ter um dia na sua vida, um minuto na sua vida, que o diabo não vai atacar você. E Pedro lembra a igreja de que aquele sofrimento que ela estava passando era um sofrimento que não só ela, mas a igreja em todos os lugares estava passando. Veja o que ele diz no versículo 10. Ele diz assim, versículo 10, observe na sua Bíblia. Ou melhor, irmãos, 10 não, versículo 9, né? Na parte B, ele diz assim, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Qual é o consolo que Pedro dá à igreja? Meu irmão, minha irmã, o seu sofrimento por causa de Cristo não é só seu. O sofrimento que você tem passado pela sua fidelidade a Cristo Jesus é um sofrimento comum para a igreja do Senhor em todos os lugares. Aquilo que você tem passado aqui, na nossa cidade, na nossa região, na nossa cultura, o que você tem enfrentado pela sua fidelidade a Cristo Jesus, é a mesma dificuldade daqueles irmãos que estão nesse momento em países muçulmanos, sendo perseguidos por causa de Cristo Jesus. Enquanto a igreja estiver nesse mundo, meus irmãos, nós sofreremos a oposição do mundo. Estranho seria se a igreja estivesse sendo amada pelo mundo. E a igreja nunca será amada pelo mundo, porque os valores de Cristo, a vida de Cristo, nos põe em oposição com Cristo, com o mundo. Porque a luz não se une com as trevas, não tem como se unir. Onde a luz chega, as trevas se esvaem. Onde a luz não está, as trevas reinam. Meus queridos irmãos, nós precisamos lembrar de que essa aflição que passamos pela fidelidade a Cristo Jesus é comum à igreja, seja aqui na nossa cidade, seja aqui na nossa região, ou seja no mundo inteiro. E isso é consolo para o nosso coração. Isso não é para a gente ficar desesperado, é para que a gente entenda, irmãos, a natureza da fé que professamos em Cristo Jesus. Em estado de vigilância, irmãos, cada movimento é suspeito, né? Esses dias eu estava dormindo em casa e meu sono é muito leve. E eu escutei, né, quando o vizinho chegou, abrindo o portão, e quando ele abriu, deu uma pancada bem forte. Pá! De imediato eu pulei. Na mesma hora, a primeira coisa que eu pensei, eu disse, estão arrebentando, estão forçando a porta aqui de casa. E a gente fica logo naquela ansiedade, né? Se estão forçando, então tem que se preparar, porque estão forçando a porta. Irmão, se ouvirmos a porta da nossa casa sendo forçada, nós nos preparamos para resistir, não é mesmo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo, ele está a forçar a porta em meio às aflições da nossa vida. Ele está a forçar a porta do nosso coração para nos abater. E nós precisamos entender que ele está tentando entrar no nosso coração e resistir com a palavra de Deus, para que ele não vença, para que ele não nos deixe prostrados. Meus queridos irmãos, não durmamos enquanto o inimigo trabalha para nos devorar. Não viva de forma desatenta. Não pratique aquela mentira branca. Não ache que quem tenta lhe enganar está tentando enganar você porque é do bem. Não existe isso, meus irmãos. Não existe isso. O pai da mentira e de toda ilusão é o diabo. E todas as vezes que a gente escuta essas coisas, né, até em tom de brincadeira, né, parece uma brincadeira, a gente, né, abre a guarda e, não, o que é que tem? Só uma mentirinha, né? E tantas outras coisas, né? Só uma olhadinha, o que é que tem?
e o diabo vai ganhando terreno. E a gente deixa de estar vigilante como deveríamos, e quando nos damos conta, estamos prostrados. Meus queridos irmãos, ouçamos aqui o chamado de Deus: estejam vigilantes e resistam. É essa a palavra de Deus para a igreja em meio às aflições desse mundo. Meus irmãos, revistamo-nos de Cristo para resistirmos firmemente às armas que o inimigo tem levantado contra nós. Lembre da armadura, do capacete da salvação, a espada da palavra, a couraça da justiça. Meus queridos irmãos, nós precisamos nos revestir para que o inimigo ele não encontre brecha para nos derrubar. Cristo é o nosso escudo. Cristo ele nos justifica e sobre ele repousa o cuidado do Pai. E por isso nosso coração descansa. Amém? Seu coração vai descansar essa semana? Descanse seu coração. Talvez essa semana que passou agora foi meio agitada para você. Espiritualmente deixou um pouco abatido, machucado, ferido. A batalha foi grande. Mas escuta o que Deus está te chamando a fazer. Deus nos chama a estarmos acordados e sóbrios para vigiar com resistência. Para não deixar que o inimigo dê mais um passo no nosso coração, para que a gente venha se abater e desanimar. Que Deus seja conosco, irmãos, que Deus nos ajude. Mas vimos aqui duas promessas, dois chamados e uma promessa agora que eu queria mostrar para você. Porque Pedro diz à igreja: olha, Deus nos chama a nos humilhar de forma confiante, a estarmos vigilantes, resistir ao inimigo nas aflições, e a gente precisa estar cientes da promessa que o Pai tem para nós. Então ele faz a promessa. E que promessa é essa, irmãos? A promessa é que Deus, ele nos promete a restauração. Meus irmãos, para quem está no meio da aflição, para quem já foi ferido e talvez já perdeu alguma coisa em meio às batalhas que tem que enfrentar nessa vida, a promessa de Deus é: Ele vai restaurar, eu vou restaurar. Irmãos, após as aflições que teremos que passar neste mundo mal, Deus ele promete a restauração, e no versículo 10 ele diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Meus queridos irmãos, que palavra maravilhosa. Pedro diz àquela igreja: vocês foram chamados por Deus em Cristo Jesus. Vocês foram eleitos em Cristo Jesus. E uma vez que vocês estão em Cristo Jesus, depois que vocês tiverem passado pela aflição desse mundo mal, porque todos nós iremos passar aqui, temos passado, nós temos a certeza de uma coisa: Deus irá, como ele diz aqui, né? Olha que coisa maravilhosa, irá nos aperfeiçoar, irá nos firmar, nos fortificar, nos fundamentar. Meus irmãos, nós temos a promessa de que durante a nossa passagem nessa vida, sofreremos alguns arranhões, perderemos algumas coisas, mas Deus ele vai nos fortalecer. Em breve Ele vai restaurar todas as coisas, e nós viveremos com Ele eternamente, na glória onde o pecado não mais existirá. Meus queridos irmãos, há muitas razões para nós crermos nisso. A primeira razão é que o cristão ele é solidário com o sofrimento de Cristo Jesus. Veja o que diz no capítulo 4, versículo 12 e 13 de 1 Pedro. Ele diz assim, meus irmãos, 1 Pedro 4, versículos 12 e 13, diz assim: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês. Que fogo é esse, irmãos? Aflição. Destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Por que não é extraordinário, irmãos? Porque se você é fiel a Cristo Jesus nesse mundo, você vai passar pelo fogo. Não tem para onde correr. Não deve ser algo fora do ordinário. É algo ordinário da vida cristã. E ele continua: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo,
Meus irmãos, o que é ser coparticipantes do sofrimento de Cristo? É sermos solidários com o nosso Senhor. É sermos solidários com Ele na glória que o Pai deu a Ele, porque nós já estamos na glória do Pai pela fé em Cristo Jesus, mas sermos solidários também no sofrimento que Ele passou. E se nós estamos sofrendo como Cristo Jesus, Pedro nos diz: se alegrem, não desanimem o coração de vocês, porque é sinal de que vocês estão em Cristo Jesus, o sofrimento de vocês. Meus queridos irmãos, Jesus preparou os discípulos dele para esse embate no mundo. Lá em João capítulo 15, versículo 20, ele disse aos discípulos o seguinte: o servo não é maior do que o seu senhor. Ele usa aqui um dito que era muito comum na sua época: o servo não é maior do que o seu senhor. Porque se o servo for igual ou maior do que o seu senhor, ele não é mais servo. Jesus diz isso aos discípulos para que os discípulos entendam que ele é o Senhor e os discípulos são os servos. E na continuação ele diz: se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se perseguiram o Senhor, não perseguiriam os servos do Senhor? É claro que irão perseguir. Jesus aqui está preparando o coração dos discípulos para um embate que a igreja do Senhor, que nós e que eles tiveram também nesse mundo. Meus queridos, por conta disso nós temos certeza de uma coisa: teremos que passar por aflições, por batalhas aqui nesse mundo, mas nós temos a certeza, irmãos, que no final Deus irá restaurar todas as coisas. Deus, Ele está no controle das nossas aflições. Não se esqueça disso. O que você tem passado não fugiu do controle de Deus. Deus não foi cochilar. A palavra do Senhor diz que o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Ele está sóbrio, acordado, o tempo todo a observar o seu povo. E nós não temos o que temer. E como é que Ele fará isso, irmãos? Como é que Ele fará essa restauração? Ele fará aperfeiçoando nossa vida em Cristo, nos firmando, nos dando estabilidade para não mais viver naqueles altos e baixos, nos fortalecendo, nos fortificando, para que quando os ventos soprarem, nós não tenhamos o que temer, irmãos, porque Deus é quem guarda a nossa vida. Meus queridos, Pedro então conclui confessando a confiança na soberania de Deus. No versículo 11, então, ele diz assim, observe na sua Bíblia: a Ele, aqui referindo-se a Deus, seja o domínio para sempre. Amém. O que é que Pedro está aqui confessando? Deus está no domínio das nossas aflições. Deus está no controle do que você tem passado. Por mais que o seu coração possa duvidar e dizer: mas será mesmo que Ele está no controle disso? Ele está no controle do que você tem passado, do que você tem passado. Meus queridos irmãos, ao ver uma parede com o seu reboco caído e muitas vezes trincada, nós nos sentimos na necessidade de restaurar, né? Esses dias aqui na igreja a gente estava vendo, né, umas partes aqui do reboco caídas, e imediatamente que a gente pensou: a gente precisa restaurar isso aqui, a gente precisa colocar isso de volta no lugar. A igreja, enquanto passar por esse mundo, irmãos, ela vai passar muitas vezes aqui arranhada, sofrida, como Cristo passou, né? Cristo passou nesse mundo, irmãos, levando sobre si chagas, feridas abertas pelos homens. A igreja do Senhor também vai passar nesse mundo assim, com algumas feridas abertas. Mas o dono da igreja, o dono da nossa vida, aquele que está no domínio das nossas aflições, ele sente a necessidade de restauração. E ele sabe o tempo certo para nos restaurar. Então, as aflições aqui, elas são momentâneas. As paredes rachadas aqui são momentâneas, porque em breve o Senhor vai restaurar todas as coisas, e nós precisamos nos lembrar disso, para que a gente não ache que a vida com Deus é só dor e sofrimento. Há esperança, há certeza de que em breve Ele vai restaurar todas as coisas. Deus tem a restauração para quem tem sofrido as dores da aflição, e Ele tem restauração para nós. Para quem você tem olhado em meio às aflições que você tem passado? Pedro queria que aquela igreja olhasse para o Evangelho,
Porque isso que eu acabo de vos mostrar, irmãos, é o Evangelho. É a mensagem do Evangelho que nos prepara para enfrentar as aflições. Meus irmãos, Cristo é o Evangelho de Deus para nós. É Ele que nos chama a confiar em Deus, a confiar a Deus as nossas preocupações. É Ele quem diz para você nessa noite: minha irmã, não permaneça com isso nas suas mãos, coloque em Deus, lance sobre Deus, porque o Pai ama o Filho e você está no Filho. Você é filha de Deus, nós somos filhos de Deus e o Pai nos ama. Então não fique com isso guardado com você, porque você está dizendo, em outras palavras, que você é tão poderosa quanto Deus para resolver aquilo que preocupa o teu coração. E você não é. Deus nos chama a colocar sobre Ele o que tem preocupado o nosso coração. Meus irmãos, estejamos vivendo de forma alerta, equipados, preparados, vigilantes, para que o inimigo não nos pegue de surpresa. Para que, quando o inimigo tentar no primeiro passo em nossa direção, ele não encontre uma brecha escancarada para nos atacar, para nos devorar. Estejamos vigilantes. Se assim persistirmos, irmãos, com certeza gozaremos a restauração que o Pai tem para nós. E eu gostaria de ainda fazer algumas aplicações aqui nessa noite para nós encerrarmos. Primeiramente, ponha nas mãos de Deus, minha irmã e meu irmão, o que tem afligido sua alma. Seu semblante tem mudado. Até a maneira como você tem olhado para a vida tem mudado. Porque o peso tem sido demais para você. Porque a preocupação tem estado demais nas tuas mãos. Eu já coloquei. Se você colocou, o primeiro sinal é a paz em você. É a mudança que vem quando o nosso coração descansa em Deus. Então, ponha nas mãos de Deus o que tem afligido sua alma. Além disso, abra os seus olhos para ver o que o inimigo tem tentado contra você. Essa semana não viva como quem está sonolento. Não viva como quem está com os sentidos embotados, que não consegue perceber o que está acontecendo. Abra os seus ouvidos para ouvir direitinho o que você tem ouvido. Escute direitinho nas entrelinhas. Veja as intenções por trás ali, que talvez estejam tramando contra você e você acha que está nas mil maravilhas, né? Meus queridos irmãos, peçamos a Deus que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para a gente perceber o inimigo que não cochila, que não dorme, que tenta atacar a nossa vida a todo custo. E por fim, se suas aflições têm provocado rachaduras e você tem visto na sua alma toda a rachadura que essas batalhas têm provocado em você, descanse na promessa do Senhor, porque o Senhor, Ele vai restaurar o nosso coração, a nossa vida. Em breve, irmãos, o pecado não mais existirá. Viveremos, irmãos, na glória do Senhor, ao lado do nosso Deus, gozando tudo o que Ele tem para nos dar no Seu Filho Jesus, de forma concreta. De forma concreta. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos dê a fé para descansarmos no Senhor em meio às aflições desse mundo mal em que vivemos. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé nesse momento. Vamos orar. Vamos pedir a graça do Senhor.